Olá pessoal, bem-vindos de novo ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vitor Costa. Espero que estejam a gostar desta série de vídeos que eu tenho estado a colocar no canal nestes últimos dias. Penso que são temas relevantes e temas que, pelo menos pelo que me apercebo, dão origem a várias questões e vários debates, o que é positivo. Hoje, e como não podia deixar de ser, venho apresentar mais um vídeo. Desta feita, venho falar sobre frutas, verduras e legumes que devemos administrar às nossas aves. Penso que também é um tema bastante relevante, seja a nível da manutenção e da obtenção de algumas vitaminas e minerais que esses produtos têm, bem como na altura da criação. Peço-vos mais uma vez para subscreverem o canal, para meterem like nos vídeos que eu vou colocando no canal e para clicarem no sininho de forma a receberem uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no canal. Divulguem junto dos vossos amigos também, por favor. Ok, pessoal? Fiquem então com o vídeo. Frutas, legumes e verduras. Quais e quando se podem administrar? Para início de conversa, importa referir que vários frutos, verduras e legumes têm propriedades as quais causam efeitos a nível de pigmentação em algumas espécies, nomeadamente nos canários de cor e alguns de porte. Logo, não poderão ser administrados, principalmente na fase da muda, se o criador expor as suas aves em exposições. Este vídeo não tem por finalidade indicar quais os frutos, legumes e verduras que afetam a pigmentação das aves, mas sim indicar quais se podem administrar às aves, quais as suas propriedades e em que alturas do ano será mais aconselhável administrar. As aves, no geral, para além da alimentação base composta na maioria das espécies por cepentos, também gostam de fruta, verduras e legumes. Para além disso, é importante diversificar a alimentação das aves para evitar que entrem em stress e até se divirtam um pouco. As frutas, legumes e verduras possuem diversas vitaminas e minerais, as quais são muito importantes para o bem-estar das aves. É importante reforçar o sistema imunológico das aves usando o máximo de produtos naturais possível. Algumas frutas, verduras e legumes incluem-se nessa gama de produtos naturais, devendo ser administradas às nossas aves com assiduidade. As frutas, legumes e verduras podem ser administradas todo o ano. No entanto, existem alturas em que não podem mesmo faltar. Refiro-me aos períodos de criação e da muda, os quais exigem muito das aves em termos fisiológicos. Antes de administrar as frutas, legumes e verduras, é muito importante proceder à lavagem à água corrente desse tipo de alimentos, pois podem conter químicos e outros produtos nocivos às aves. Relativamente às verduras, o ideal será deixá-las de molho em água com umas gotas de vinagre de cidra durante cerca de meia hora e depois passar por água corrente antes de as administrar. Poderão também efetuar esse procedimento com as frutas e os legumes. Todos estes alimentos deverão ser administrados crus por forma a manter todas as propriedades existentes nos mesmos. Passe a identificar e descrever as propriedades de algumas frutas, legumes e verduras que normalmente se administram às aves. Brócolos. São ricos em vitamina A e vitamina C e minerais como o cálcio, potássio e ferro. São ricos também em antioxidantes, de entre os quais o beta-caroteno e a luteína. Contém sulforafenos, que são protetores das células. Produzem ainda uma atividade anti-ulcerativa. Podem-se administrar em pequenos pedaços ou triturados e misturados na papa. Tendem atenção que, administrados dessa forma, oxidam muito rapidamente, devendo-se retirar algumas horas após serem administrados. Não é aconselhável a sua administração nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias, por forma a evitar diarreias. Alface. Pertence à família das hortaliças e contém vitamina A e vitamina C e sais minerais. Tem um efeito de alcalinizar e desintoxicar o corpo, nomeadamente o fígado. No entanto, não é recomendada a sua administração em aves, pois pode provocar diarreias. Espinafre. Contém 4 vezes mais beta-caroteno e 3 vezes mais luteína que os brócolos. É rico em antioxidantes, em vitamina A, vitamina K e folato, que é uma vitamina do complexo B. Contém ainda vitamina C e vitamina E.
É rico em minerais como ferro, magnésio e manganésio. Poderá ser administrado colocando as folhas por inteiro ou trituradas e misturadas na papa. Não é aconselhável a sua administração nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias, por forma a evitar diarreias. Ervilhas. Tem uma quantidade significativa de vitaminas do complexo B, como a B1, B2 e B3. Tem ainda uma quantidade significativa de vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamina K. São ricas em ácido fólico e em sais minerais como o magnésio, o ferro, potássio e cálcio. Poderão ser administradas inteiras ou trituradas na papa. Não é aconselhável a sua administração nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias, por forma a evitar diarreias. Repolho. É rico em vitamina A, vitamina B6, vitamina C e cálcio. Contém ainda bastantes compostos antioxidantes. Tem propriedades anti-inflamatórias. Pode-se administrar as folhas inteiras ou trituradas e misturadas na papa. Não é aconselhável a sua administração nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias, por forma a evitar diarreias. Couve. É rica em beta-caroteno, vitamina C e vitamina A. Contém ainda minerais como cálcio, potássio e ferro. Ajuda a proteger o fígado, fazendo com que funcione melhor e elimina substâncias tóxicas do corpo. Pode-se administrar as folhas inteiras ou trituradas na papa. Não é aconselhável a sua administração nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias, por forma a evitar diarreias. Nabo. Tem um elevado teor de água. Tem uma função diurética, sendo também benéfico para o trânsito intestinal das aves. É rico em minerais como o potássio, sódio, cálcio e fósforo. Se forem aproveitados os grelos do nabo, obtém-se um aporte vitamínico de vitamina A. Pode ser administrado em pequenos pedaços ou triturado e misturado na papa. Tomate. É rico em licopeno, o qual é um pigmento carotenoide que é um agente antioxidante. Os carotenoides, depois de ingeridos, transformam-se em vitamina A no organismo. É rico em potássio e em vitamina C. Tem ainda vitaminas do complexo B. Contém ainda fitonutrientes, o qual é um composto natural dos vegetais. Pode-se administrar cortado aos bocados ou triturado na papa. Cenoura. É rica em carotenoides, podendo provocar a pigmentação das aves. É ainda rica em vitamina B2, vitamina B3, vitamina C e minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo e antioxidantes. Pode ser administrada em pequenos pedaços ou triturada na papa. Alho. É rico em minerais como potássio, fósforo, cálcio, ferro e magnésio. Tem ainda uma quantidade de vitaminas B1 e vitamina B6 e ainda vitamina C. Previne o aparecimento de doenças e reforça o sistema imunológico. Tem propriedades benéficas à saúde das aves. Poderá ser administrado na água de beber ou picado e misturado na papa. Gengibre. É rico em minerais como potássio, magnésio e cobre. Tem vitamina BC. Tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e bactericida, ajudando a aliviar dores. Poderá ser administrado colocando um pedaço nos bebedouros ou triturado e misturado na papa. Pimento vermelho. O pimento é o vegetal com maior teor de vitamina C, superior à de uma laranja. É rico em beta-caroteno ou provitamina A. É ainda rico em minerais como o cálcio, ferro e o fósforo. Tem ainda um efeito antioxidante. Pode ser administrado em pequenos pedaços ou triturado na papa. Pepino. Tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Contém vitamina A e vitamina C e minerais como o cálcio, magnésio, potássio, sódio e fósforo. Pode ser administrado aos bocados ou triturado e misturado na papa. Maçã. Contém vitaminas A, vitamina B1,
vitamina B2, vitamina C e vitamina E, e sais minerais como o ferro, potássio, enxofre, magnésio e fósforo, tendo um efeito laxante natural. Provoca uma atividade antibacterial, antiviral e anti-inflamatória. Pode ser administrada em pequenos pedaços ou triturada e misturada na papa. Não deverá ser administrada nos primeiros 4 a 5 dias de vida das crias para evitar diarreias. Laranja. É rica em vitamina C. Devido às grandes quantidades de vitamina C, estão associadas ao fortalecimento do sistema imunitário. Também contém vitamina A e vitaminas do complexo B, como vitamina B1, B5 e B6, e minerais como o potássio, o fósforo, o magnésio, manganésio, selênio, cobre e o cálcio. São uma importante fonte de fibras. Contém ainda colina, zeaxantina e carotenoides. Pode ser administrada cortada em pedaços ou aproveitar o sumo para misturar na papa. Conforme referido anteriormente, poderão administrar frutas, legumes e verduras diariamente na época de criação e da muda, tendo sempre o cuidado de analisarem as fezes por forma a evitar diarreias ou qualquer outra alteração digestiva que possa provocar qualquer tipo de enfermidade nas aves. Na restante época, poderão administrar as frutas, verduras e legumes 2 a 3 vezes por semana, tendo sempre o cuidado de retirar as sobras ao final do dia. E pronto, pessoal, mais um vídeo, mais uma temática, mais umas dicas. Coloquem questões se tiverem algumas dúvidas. Também podem colocar questões se utilizarem outro tipo de frutas, legumes e verduras que não estas que eu apresentei, porque mais uma vez eu refiro, isto foram apenas algumas das frutas, legumes e verduras que normalmente se administram às nossas aves. Não quer dizer que não existam outros produtos também equivalentes, com boa quantidade vitamínica, com bastantes minerais. Não sei se aperceberam, mas o que as frutas, os legumes e as verduras basicamente dão aos nossos pássaros são um aporte de vitaminas e de minerais principalmente. Portanto, isto é muito importante também o criador ter esse conhecimento para quando for administrar frutas, legumes ou verduras, saiba aquilo que está a dar às suas aves. Ok, pessoal? Não percam as entrevistas que vão sendo feitas aqui no canal. Vai haver novidades, nós vamos começar a entrar também no mundo dos exóticos. Já aflorámos os canários, algumas raças de canários, já aflorámos alguma fauna. Vamos começar agora a entrar no mundo dos exóticos e brevemente também iremos entrar no mundo dos psitacídeos. Portanto, não percam o canal, pessoal, ok? Boas criações, um forte abraço.